a gente tem que olhar para a tradição. I think it's better to contextualize the development of the concepts of mind and the way philosophy dealt with it and practice dealt with it, if we look at it as what was happening in a worldwide context. A gente precisa contextualizar essa evolution, contextualizar a evolução e ver o que estava acontecendo no mundo. If we look at early origins of humanity, the idea of the mind as something separate, as an object or even as a functional capacity, was not really well developed. Se a gente olhar na origem, o conceito de mente e separado não era muito bem desenvolvido. In the earliest times, people talked about spirit and body, different types of life force energies and so forth. You know, the early shamanic period of human history, mind wasn't really thought about as a separate entity. Antigamente as pessoas falavam de outras coisas, como o corpo, mas não se falava exatamente sobre a mente como uma coisa sempre separada. So, in the course of human history, as we developed this natural adaptation, as our frontal lobe developed and everything, you know, as we became who we are now. Com o desenvolvimento da história humana, nós nos tornamos o que somos hoje. There was a movement from this kind of cohesive sense of body-mind-spirit complex, and we started to analyze things and break apart ourselves and look at our different aspects of our being, very slowly over time. Over time, the body-mind-spirit complex that was seen and experienced as one entity began to be explored and analyzed in separate components. Com o tempo, a entidade corpo e mente passou a ser analisada como juntos. If you look at the time of Phoenicians and Greek logicians and Indian logicians, the early period, it started in Phoenicia, where people started to first think about data or information as something that was a worthy topic for study. Se a gente olhar, Correct most of the problems facing humanity. nós temos o potencial de corrigir a maior parte dos problemas que a humanidade encara. So this conference this week has a lot more significance than just getting some college credit or some information. Então essa conferência essa semana tem muito mais importância do que simplesmente conseguir créditos no seu currículo universitário. So thank you for coming. Então muito obrigada pela sua presença. One thing I didn't say before that I want to say now is anything you learn during this time, make sure you put it to use. Uma coisa que eu não disse antes, que eu quero dizer agora, é tudo que vocês aprenderem aqui, tenham a certeza de colocar em prática. Judging by the number of questions that were unanswered at the end of the last lecture, people lining up to ask questions. Julgando pela quantidade de perguntas que ficaram sem respostas após a primeira palestra, as pessoas fazendo fila para colocar suas perguntas. We may be stimulating more curiosity, which is great. Podemos estar estimulando uma maior curiosidade, que é uma coisa muito boa. So then you have to go on to do more training. Então vocês devem prosseguir e fazer outros treinamentos. Get answers to your questions. E conseguir as respostas às suas perguntas. Okay, so this lecture now is about Sahu therapy. Então essa palestra agora é sobre Sahu, terapia Sahu. Vou aqui fazer um pequeno parêntese e dizer que quem quiser sentar aqui atrás, tirar o plástico e sentar aqui atrás, pode fazer isso. When I talk about Sahu, I often use the word psychotherapy to describe it. Quando eu falo sobre Sahu, frequentemente eu uso a palavra psicoterapia para descrevê-la. But that is actually incorrect. Mas na verdade isso é incorreto. Psychotherapy and Sahu are very different animals. Psicoterapia e Sahu são animais bem distintos. And I think you'll understand what I mean by the end of the talk. E creio que vocês vão entender o que eu quero dizer ao final da palestra. First, I should talk about how Sahu therapy developed. Primeiro eu devo falar sobre como a terapia Sahu se desenvolveu. When I was a young boy, and even in high school, I was very interested in psychology, the mind, and so forth. Quando eu era um jovem e estudei psicologia, estava na universidade, eu tinha muito interesse em Sahu.
I was lucky to discover yoga at 7 years old. Tive a sorte de descobrir o yoga com a idade de 7 anos. By a teacher who taught breathing practice and meditation, the full scope of yoga practice. Através de um professor que ensinava a abrangência da prática de yoga, que incluía também a respiração. I began studying the meditation practice at Meditação. around 12 years old. Então eu comecei a prática de meditação com uns 12 anos de idade. And I've maintained it since. E mantenho essa prática desde então. So I had a natural inclination towards things spiritual, mystical, the mind, psychology, that kind of thing growing up. Então eu tive uma inclinação natural para as coisas místicas, religiosas, psicologia, esse tipo de coisa. I was lucky to go to a high school that had a psychology program. E tive sorte de ir fazer um ensino médio numa escola que oferecia um programa de psicologia. It was great to meet every day for an hour and a half for psychology. I loved it. E era maravilhoso ter a psicologia diariamente por 1h30. Eu amava isso. When I went on to university, I trained as a doctor, but I took a psychology minor. Então, quando eu prossegui para a universidade, eu me treinei como médico, mas aí eu fiz uma especialização também em psicologia. I said to him, I don't think you know what the mind is. E eu disse a ele, eu acho que você não sabe o que é a mente. You meaning psychology, not him. E o que eu quis dizer é a psicologia, eu quis dizer a própria pessoa. You know, I looked at psychology, study of the mind, study of the psyche, and I thought, but you don't even know what it is. Eu olhei a psicologia, o estudo da mente, o estudo do psique, e eu pensei, mas você nem sabe o que é. I see a lot of energy and time spent categorizing pathologies of the mind. Eu vi muito tempo e energia gastos com categorizar as patologias da mente. Talking about how the mind, the emotions, and even the activities can express negative aspects of the mind. Falando sobre como a mente pode expressar os aspectos negativos. But if you don't know what the mind is, you actually can't treat it. Mas se você não sabe o que é a mente, você de fato não tem como tratá-la. And that's one of the major premises we're going to talk about in this class. What is actually being treated in conventional psychology? Então, essa é uma das premissas básicas que nós vamos falar hoje, o que de fato está sendo tratado na psicologia convencional. How many psychology majors or psychologists in the room? Hands up. Quantos alunos de Don't be shy. psicologia ou Don't be shy. psicólogos estão aqui hoje? Não fiquem encabulados, por favor. I may have to run out of the room Então, talvez eu tenha que sair correndo do auditório and escape with my life. para escapar comigo. So I quit studying psychology completely. Parei de estudar, então, a psicologia completamente. I went deeper into the study of Tantra. E me aprofundei no estudo do Tantra. And then, after I finished my practice, my foundation study and practice in Tantra for 12 years, I started to study Ayurveda very deeply. Então, depois que eu encerrei os meus estudos na fundação do Tantra profundamente, eu comecei a estudar Ayurveda. And when I started practicing in a limited way Ayurveda in America, in clinic, E quando eu comecei a praticar o Ayurveda de uma forma limitada numa clínica nos Estados Unidos, I say in a limited way because it's not possible to practice real Ayurveda in America. The laws are completely against you practicing real Ayurveda pretty much anywhere civilized. e eu digo de uma forma limitada porque é impossível praticar o Ayurveda de uma forma adequada nos Estados Unidos e basicamente em qualquer lugar civilizado no mundo. But having studied Tantric Yoga and Ayurveda and having a desire to help people, I just did whatever I could. Mas tendo estudado Tantric Yoga, Ayurveda e o desejo de ajudar as pessoas, eu fiz o que eu pude. As I worked with patients in that clinic setting, I started to develop a therapeutic approach based on Tantric Yoga and its understanding of the mind, energy, and body. Então, quando eu comecei a trabalhar com os pacientes, eu desenvolvi uma compreensão. I had the theories very well worked out in my mind, but until I started to practice in this environment, the actual techniques and modalities of therapy hadn't taken form. Now they were actually taking form. Então eu tinha a coisa bem elaborada na minha mente, mas foi na hora de começar a praticar nesse ambiente que tudo começou a ganhar forma. And now I have 13 students that train in cellular therapy one-on-one. They come and stay at my ashram in Thailand every year for a month. And
soon we'll be actually bringing it out, very soon, within 6 months, as courses for the mainstream psychotherapists who'd like to actually go deeper into a different type of therapy. Começar olhando alguns problemas que eu encontro com a psicologia, psicoterapia, psiquiatria. In general, psychology and psychotherapy as a practice of psychology lack a very good definition of the mind. Em geral, nós vemos que a psicologia e a psicoterapia ainda carecem de uma boa definição da mente. 31 years later, I'm still having the same experience. They still don't know what the mind is. E depois de 31 anos, eu continuo tendo a mesma experiência. Eles não sabem o que é a mente. Though some systems of psychotherapy posit their idea of what the mind is, there's very little agreement as well between the systems. So even if they're saying what they think they know what the mind is, there's very little agreement. And when you compare it to the tantric understanding of mind, it really isn't very accurate. E apesar de alguns modelos apontarem uma definição de mente, há muito pouco acordo aí em relação, consistência em relação a essa definição de mente. E já no Tantra nós vemos uma definição bem apurada disso, da mente. So there's a lack of a standard definition of mind, and there's also a lack of understanding the mind's real function. Então, because they don't understand the inner machinations of it, the way it works inside, because they've never worked with it before. Porque não entende qual é o funcionamento interno dessa máquina, porque nunca trabalhou com essa máquina antes. They give it the wrong fuel. E aí podem colocar o combustível errado. They won't know how to have proper maintenance. E aí não vão saber dar a manutenção apropriada. They won't know how it should function when it's healthy, normal, when this machine is working correctly. Não vão saber como é que é o funcionamento normal dessa máquina, quando ela está funcionando corretamente. All these analogies are directly related to the way I see Sao-Hu in contrast to modern psychotherapy and psychology. Então todas essas analogias, elas ilustram da forma como eu vejo o Sao-Hu em contraste com as psicoterapias modernas. There's a general lack of understanding of what in Tantra we call body, speech, and mind. Há uma falta de compreensão daquilo que no Tantra nós chamamos de corpo, mente e fala. There's a unity of the body and its activity. Há uma unidade do corpo e da sua atividade. What we say and what we feel. O que nós falamos e o que nós sentimos. And what we think. E o que nós pensamos. Dream. Sonhamos. Or imagine. Ou imaginamos. There's a unity there in a healthy person. Há uma unidade ali na pessoa que é saudável. And for us to treat mental emotional illness, we have to understand it as a body-based experience. E então, para tratarmos de doença emocional, temos que compreender isso como uma experiência de mente e corpo. We have to understand it as an energetic phenomenon. Como um fenômeno energético. We talk about the 5 elements within the human body, energy system, and psyche. Nós falamos dos 5 elementos em relação ao corpo e à mente. We talk about the dosha. Nós falamos sobre dosha. Permutations and combinations of these 5 elements. Permutações e combinações desses 5 elementos. That act as forces in health and disease within us. Que agem como forças na saúde e na doença dentro de nós. We have to have a much wider view of what a human being is to treat that human being. We should stop treating mental diseases. Então nós temos que ter uma visão muito mais abrangente do que é o ser humano e pararmos de tratar doenças. We should treat human beings. E começar a tratar os seres humanos. And this is the only effective way, really. E essa é a única maneira eficaz, na verdade. For many reasons. Por muitos motivos. So these are some of the larger problems I see with psychotherapy. Some smaller problems, I think, things like it takes too long. Então esses são alguns problemas maiores que eu vejo com a psicoterapia. Outros problemas menores que eu vejo é o seguinte: é muito demorado. I actually have a joke with my psychotherapy friends. Na verdade, eu tenho aí uma brincadeira que eu faço com os meus amigos psicoterapeutas. I ask them, how long does it take for people to get better with therapy?
Eu pergunto a eles quanto tempo que leva para as pessoas melhorarem a psicoterapia. Oh, 10 years, 15, 20, they complete therapy, they're all healthy and happy. Então eles dizem 10, 15 anos para completar a terapia, para as pessoas estarem felizes e satisfeitas. And I said, do you ever think that they just get exhausted and bored? Eu falo assim, será que não passa pela sua cabeça que de repente eles ficam entediados? And they finally said, I'm healed. I'm better now. It was great 20 years, but I can't do this anymore. Foi ótimo por 20 anos, agora não consigo mais, não aguento mais isso. And they simply drop their problems, E simplesmente falam dos seus problemas. Anyway, so Esquecem os seus problemas. this is our joke, our standing joke. So let's go into some Salhu principles. Yeah, I'd like to give you, I don't know what I wrote down. There's so many principles in this thing and methodologies. I'm going to try to give you a short, sweet overview, followed by a case history. Então vamos agora entrar nos princípios básicos. Eu quero fazer isso e depois apresentar um estudo de caso. And then we can go wild with question and answer because I have nothing else scheduled after this. E depois podemos liberar aí para as perguntas e respostas. Não tem nada após isso. But since we're running a little bit late from the earlier one, Mas como nós estamos um pouquinho atrasados já da primeira palestra, maybe that's Brazilian time, right? We're not late, are we? talvez seja o horário brasileiro, na verdade, não tem atraso nenhum. I've noticed Brazil has no such thing as late. Okay. Já reparei que aqui no Brasil não existe a concepção de atrasado. And we'll go with that custom. We'll go with that. Então podemos até ir pensando assim. So we're going to talk about Salhu now and some basic principles of it to give you an overview, okay? Então vamos falar sobre o Salhu, os princípios básicos para dar uma visão abrangente. One of the first foundational principles of Salhu as a therapy, as a way of diagnosing and understanding human beings' suffering, is that we have an ultimate standard and a relative standard of health. Dos princípios fundamentais do Salhu é que nós temos um padrão máximo e um padrão relativo. When I got with the first group of psychotherapists that I'm training in Salhu, I realized that they had no parameters for what was really health of the mind and emotions. They really had no yardstick, no way to measure when a person was really healthy, no standard. O que eu percebi quando eu treinei o primeiro grupo de psicoterapeutas em Salhu é que eles não tinham nenhum parâmetro, nenhuma forma de mensurar, nenhum padrão em relação ao que é a saúde mental. I found that fascinating. Achei isso fascinante. If you have no standard to measure it, how do you know the person is getting better? Se você não tem padrão para mensurar isso, como é que você sabe que a pessoa está melhorando? Oh, we sit down and we ask them. Nós sentamos e perguntamos aos nossos pacientes. I hate to tell you, but in the psychiatric hospital I worked in, everybody thought they were healthy. Sinto muito em dizer a vocês, mas no hospital psiquiátrico onde eu trabalhei, todo mundo achava que era saudável. So I wouldn't call that good science. Então eu não considero isso uma boa ciência. So let me describe this ultimate standard. Então deixa eu descrever esse padrão máximo. And you know, if you're anti-religion or anti-spiritual path, it's going to push a lot of buttons because Salhu is a religious therapeutics. It's a spiritual sacred therapeutics. It's not secular. Então, se você é anti-religião, anti-espiritualidade, certamente eu vou estar aqui catucando vocês, né? Porque Salhu tem uma base espiritual, uma base do sagrado que é importante. But a human being is a spiritual manifestation. Mas o ser humano é uma manifestação espiritual. If we don't talk to that as the foundation, we're not talking about human beings, we're talking about robots. E se nós não falamos isso em pensamento, nós não estamos falando sobre seres humanos, mas sim sobre robôs. So any discussion of healing has to start from the level of spirit. Has to. Então, qualquer conversa, qualquer discussão sobre a cura tem que começar com a base espiritual. I'm going to die, you're going to die someday. Eu vou morrer e você vai morrer algum dia. I could have cancer and everything's falling apart and all kinds of pain, right? Eu poderia ter câncer e tudo está se desfazendo com muita dor. If I'm at peace with my essence, Se eu estou em paz com a minha essência, it's not a tragedy. isso não é uma tragédia. I don't have mental emotional suffering over my dying, Eu não tenho um sofrimento mental e emocional em relação à minha morte over my disease. ou sobre a minha doença. We must know the difference between curing and healing. Nós temos que saber a diferença entre
That's why they É porque em inglês tem dois termos, eu não... Curar e sanar, talvez. Okay, no problem. I can fix it. Ele vai consertar. I can heal it. So, let's take an example. My brother, when my brother died, Vou dar um exemplo do meu irmão quando ele faleceu. For 2 weeks, doctors were trying to keep him alive. Por 2 semanas, os médicos tentavam mantê-lo vivo. Basically amounted to torturing him. Basicamente, esse tratamento era uma tortura para ele. So by the time he went, his spirit was broken and he was exhausted. Então, quando chegou a hora da morte dele, o seu espírito já estava completamente danificado e ele estava exausto. And that is because they saw him as a chunk of meat. Isso é porque eles tinham uma percepção do meu irmão como um pedaço de carne. But human beings are spirit. Mas os seres humanos são espírito. So how different would it be if somebody was working with him as a doctor to help his death, not to try to keep him alive till the last second? Então, qual seria a diferença se alguém estivesse trabalhando com meu irmão para trabalhar com o seu espírito e não para mantê-lo vivo? So that he would come into a state of ease with his own spirit. De modo que ele pudesse entrar num estado de tranquilidade no seu próprio espírito. Then even a death from HIV/AIDS Então, mesmo uma morte a partir de HIV/AIDS is a beautiful natural event. é um fenômeno lindo e natural. Okay. So this all comes back to the ultimate standard. Então, isso tudo nós podemos voltar para esse padrão máximo. In Sound Therapy, we orient towards this ultimate standard, knowing that we can't really achieve it, but it keeps us oriented. Na terapia Sahu, nós estamos guiados por esse padrão, sabendo inclusive que é muito difícil atingi-lo, mas continuamos guiando. It also means that when the path of healing our pathologies is completed, the journey is not over. We continue into our enlightenment. Isso também significa que quando o caminho da cura já terminou, o processo não está terminado, porque nós continuamos até a iluminação. The ultimate standard in Sahu is the state of unlimited. O padrão máximo em Sahu é o estado de ilimitado, um estado limitado. Love and awareness. Amor e awareness. Awareness se traduz como percepção passiva não preferencial. That's our definition in Portuguese. É a minha definição em português. No. Não é a consciência. Translated like that, yeah. These are subtle differences, right, between consciousness and awareness in English. English has a little more words for this kind of thing. O inglês tem mais termos para isso e existe uma diferença sutil entre consciência e awareness. The main thing is to understand that the ultimate standard is the base, the inherent reality that all of us have within, waiting to be discovered. O que é importante é compreender que existe uma base, uma essência natural que está ali a ser descoberta. In Tantra, in non-dual Tantra, we believe everybody's enlightened already. No Tantra não dual, nós acreditamos que todos já somos iluminados. But we haven't discovered that truth, so we don't express it. Mas ainda não descobrimos essa verdade, então nós não expressamos isso. By not expressing our enlightenment and our purpose for being in this world, we express actually mental, emotional, and physical illness instead. Por não expressar essa iluminação e o nosso objetivo de estar aqui no mundo, acabamos expressando transtornos mentais no lugar disso. So I, as a psychotherapist, am trying to move the person continually onto their purpose in life towards the ultimate standard. Então, como terapeuta Sahu, o que eu estou procurando é direcionar a pessoa para seu propósito máximo na vida. And there are very clear parameters of the ultimate standard. I can't list them here now, it would be another 2-hour lecture, but I can give you a few. E existem parâmetros bem claros do que seria esse padrão máximo. Eu não tenho como me aprofundar nisso, porque levaria mais 2 horas, mas eu vou mencionar alguns. Someone who is experiencing the ultimate standard of life and has gone through all their healing, etc., is going to be expressing compassion.
Então, uma pessoa que alcançou esse padrão máximo, por exemplo, vai estar expressando a compaixão. A sense of all of us are one, so therefore all of our needs are more important than my personal needs. E um senso de que todos nós somos temos uma unidade, então que minhas necessidades pessoais, a necessidade de todos, são mais importantes do que a minha própria. Right. Somebody who's in the experience of ultimate standard will also be expressing wisdom. E alguém que também está nesse ponto também vai estar expressando a sabedoria. And wisdom here does not mean knowledge or intellect. E a sabedoria aqui não significa o conhecimento ou o intelecto. In fact, the best definition for wisdom I could ever come up with or read before is that it's an understanding of that which is eternal from that which is temporal. E a melhor definição que eu encontrei de sabedoria é uma compreensão daquilo que é eterno e a sua distinção com aquilo que é temporal. In other words, a person who is very healthy in the Sadhu standard, their mind is very clear. They're able to discern that which is a temporary, transient phenomena and that which is their eternal nature. Então, uma pessoa que é saudável, do ponto de vista do Sadhu, tem uma mente extremamente clara, consegue diferenciar aquilo que é temporal daquilo que é eterno. So basically, the ultimate standard, if you think about it, is an expression of unlimited virtues. Então, o padrão máximo, se a gente pensar sobre isso, é uma expressão das virtudes ilimitadas. And how your life specifically is an expression of those virtues. Both are very important. E também que a sua vida é uma expressão dessas virtudes. As duas coisas são muito importantes. So every time you sit down with a Sadhu therapist, this is what they're thinking, this is what they're praying for, this is what they're opening the space for, is for you to find ultimate standard as an ultimate base and as the path of your life. Então, toda vez que você se sentar diante de um terapeuta Sadhu, é isso que esse terapeuta está procurando fazer, está pensando, procurando esse padrão máximo para a sua vida.